Olá, hoje a gente vai mergulhar numa questão bem profunda, né? Aquele sentimento de silêncio de Deus quando a gente está passando por dificuldades. Vamos usar como base uma reflexão sobre o silêncio de Deus, o propósito da espera, que foca muito na história bíblica de Ana, lá de 1 Samuel. Exato. É uma história bem forte. E o nosso objetivo aqui é tentar entender como esses momentos, que parecem silêncio total, são vistos por essa fonte. Será que é ausência mesmo ou talvez um tempo de preparo? A história da Ana vai guiar a gente nisso. Uhum. A pergunta que fica no ar, né? Como é que pode uma dor pessoal tão forte existir junto com essa sensação de que Deus não está ouvindo? Hum. O que será que está rolando por trás? Ok, bora lá. Vamos sim. Então, relembrando rápido a situação da Ana, como o material descreve. Ela sofria com a esterilidade, né? E ainda tinha a provocação constante da Penina, a outra esposa. Sim, uma dinâmica bem difícil. E todo ano ela ia ao templo, orava, mas parecia que nada acontecia. 1 Samuel 1 descreve isso bem. A fonte até cita a parte que diz, com amargura de alma, orou ao Senhor chorando muito. Dá para sentir a angústia, né? Com certeza. E o interessante na leitura que a fonte faz é justamente conectar essa dor, sabe? A infertilidade, a pressão social, tudo isso com essa percepção do silêncio divino. Faz sentido. A dor era inegável, a resposta parecia não vir. Mas, e aqui está o ponto central do texto, esse silêncio não significa, tipo assim, abandono automático, entende? A sugestão é que era um silêncio com um propósito. Um propósito escondido ali, né? Isso, mesmo que ela não visse na hora. E tem um momento-chave que o texto destaca, lá no versículo 19. E o Senhor se lembrou dela. É aí, segundo a análise, que a história vira. Uhum. Porque o resultado foi muito além do que ela pediu no começo, né? Ela queria um filho. Mas o que veio foi Samuel. Exatamente. E essa é a chave para entender o que a fonte chama de história maior. O desejo da Ana era super compreensível, vinha da dor dela. Claro. Mas, pela interpretação do texto, o que estava sendo preparado era Samuel, uma figura, assim, crucial para Israel, profeta, juiz, quem ungiu os reis. Nossa, sim. Isso leva direto para a ideia de que os planos divinos podem ser maiores que os nossos desejos imediatos, né? Tem uma frase bem forte lá. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação. Forte mesmo. E daí a análise tira umas lições práticas, né? Uma delas é que a dor é vista por Deus mesmo antes da resposta chegar. Tipo, Deus vê nossas lágrimas. Sim, essa percepção é importante. Outra é que o silêncio pode ser uma espécie de resposta em gestação. E destaca a persistência da Ana. Mesmo sofrendo, ela orou, chorou e continuou adorando. O texto até faz uma distinção aí. Faz sim. Ele argumenta que o que moveu o céu, digamos assim, não foi o desespero puro e simples, Certo. mas sim a fé insistente dela. Isso alimenta a ideia de transformação que o material ressalta. A dor não é ignorada, ela é transformada em propósito. A dor da Ana não foi simplesmente apagada, foi usada para algo maior. Então, a sugestão é que aquela experiência dolorosa talvez tenha sido um prelúdio necessário para o propósito que viria depois. Essa é a conexão que a análise propõe, sim. Sugere que a dor vivida pode ser o começo do propósito futuro. Samuel não foi só a resposta para Ana. Uhum. Ele se tornou, como diz a reflexão, um divisor de águas para a nação inteira. Então, a dor pessoal dela acabou tendo um impacto coletivo enorme. Se a gente olha o quadro geral, a fonte convida a ver o sofrimento com esse potencial de transformação, sabe? Pensando nisso tudo, a ideia principal que fica é que esses períodos de silêncio, que parecem vazios, podem ser lidos como fases de construção e não de abandono. A história da Ana e do Samuel ilustra bem isso. Perfeito. A síntese que a fonte oferece é um convite para a gente reimaginar esses tempos de espera. Em vez de ver só rejeição, vazio, a proposta é pensar num processo ativo, mesmo que escondido. Um processo em andamento. Exato. Um processo onde a dor individual, por mais doída que seja,
pode estar sendo tecida num propósito maior, muitas vezes inesperado. E, para a gente fechar, fica uma provocação esperada na parte de aplicação pessoal lá do material. Pensando na jornada da Ana, onde será que podem estar acontecendo preparações invisíveis naquelas áreas da vida onde hoje talvez só se perceba o silêncio? Boa pergunta. E como manter essa fé insistente quando as respostas não vêm logo ou não são claras? Clique aí para a gente pensar.